Agora a gente fala de uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, o diabetes. Nesse mês, a Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou as diretrizes para o rastreamento da doença tipo 2. O objetivo é descobrir o diagnóstico cada vez mais cedo. Para a dona Inês, a diabetes chegou há pouco mais de 2 anos. Veio com uma tontura. Agora são alguns remédios para tomar. Deve ter mais ou menos assim, uns 4, 5 anos que eu comecei a sentir assim, uma fraqueza muito grande nas minhas pernas. Depois eu sempre procurei médico, mas aí ele soube dizer assim, você está pré-diabética. Mas aí não confirmava que eu estava diabética, né? Aí eu tomava uns remédios, mas não era aquele remédio controlado, aquele remédio que é um remédio que você tem que tomar todos os dias, né? E foi assim, agora de uns 2 anos para cá, aí sim, aí eu já estou passando mesmo um geriatra, né? Estou tomando uns remédios. E a diabetes é uma doença que eu sei que é muito ruim, porque você tem vontade de comer as coisas e não pode comer. Uma pesquisa realizada pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo entre 2024 e 2025, com 18 mil pacientes, revelou que 60% das pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 eram mulheres e 40% homens. Mas se você é mulher, não precisa se alarmar. Algumas hipóteses explicam o resultado. Uma questão muito importante que a gente tem que colocar é que esses dados são da população que é atendida dentro da nossa instituição, que é o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Tá? A nossa população ela tem uma característica um pouco diferente da população brasileira como um todo. A população brasileira estudada, ela vai de 18 anos para cima. E isto tem, vamos dizer, um percentual de jovens muito maior do que a população estudada. A população que é atendida na nossa instituição, quase metade dessa população tem mais que 60 anos. As mulheres, elas têm uma expectativa de vida que, pelo censo brasileiro de 2019, mostrou que, enquanto a expectativa de vida dos homens era de 73 anos, a das mulheres era de 79 anos. Ou seja, na população mais idosa, as mulheres têm uma prevalência maior. Nesse mês, a Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou as diretrizes para o rastreamento da diabetes tipo 2. A redução da idade de rastreio foi uma das novidades. No mundo, são 589 milhões de pessoas com diabetes, já que no Brasil são cerca de 20 milhões, 10% da população. Por isso que agora é recomendado começar a se cuidar a partir dos 35 anos. O açúcar alto no sangue, eu sempre falo, ele funciona como se fosse um corrosivo das artérias, dos nervos, dos neurônios. Então, ele gradativamente vai entupindo, né, a nossa circulação. Então, aí começam os problemas, aumenta o risco de problemas cardiológicos, problemas de vista, problemas renais, né? A maior parte dos pacientes em hemodiálise são diabéticos, né, que não foram cuidados. Pacientes, por exemplo, com amputação de membros inferiores não traumático, né, sem ter tido um acidente, alguma coisa assim, é o diabetes, né, principalmente quando associado a alguns outros fatores de risco. Então, para evitar somente esses problemas que podem ser muito sérios, e muitas vezes, como eu falei, como é assintomático, muitas vezes a pessoa vai descobrir quando já está com esses problemas. O tratamento da diabetes na atualidade é relativamente fácil e a boa notícia é que dá para fazer tudo pelo SUS.
Caso a pessoa chegue na unidade referindo alguns sintomas que são típicos da diabetes, né, micção noturna, levantando muitas vezes, emagrecimento rápido, né, sudorese noturna, a gente acaba realizando o teste, que na verdade não é fidedigno, né, o correto seria realizar o exame laboratorial. E com os resultados deste exame, né, que é uma coisa de mais ou menos uma semana, a gente já tem o resultado, nós já entramos com o tratamento, né? Se for tipo 1, né, que geralmente acomete crianças, geralmente a gente tem já que entrar com uma insulina, né? E se for o tipo 2, a gente já entra com a medicação, passamos o paciente no nutricionista, no endocrinologista e vamos acompanhando esse paciente diariamente, né? Tratar a hiperglicemia, né, tratar um paciente diabético não é tão complexo assim. É uma situação fácil, tranquila, né? Só que o paciente tem que ter disciplina. Para você que está acompanhando o TJ de hoje, a gente falou sobre diabetes, inclusive a nossa enquete, a gente mostrou aí nas redes sociais, também tem a ver com isso, por isso a gente quer a sua participação. Sabemos que além da medicação, a atividade física ela é essencial, é necessário para ter uma boa alimentação. E sobre isso a gente conversa com a Mônica Stockler, é nutricionista clínica e comportamental. Agora sim a gente vai falar com uma especialista, né, Mônica? Boa tarde para você, bem-vinda ao TJ Aparecida, tudo bem, querido? Tudo jóia, uma ótima tarde a todos os ouvintes, obrigada aqui pela oportunidade. A gente viu aí pelas mensagens também, né, Mônica, que muita gente acha que ter o diabetes é viver cheio de restrições, principalmente em relação à alimentação. É possível ter uma vida tranquila com o diagnóstico ou não? Com certeza, Eduardo. Como vocês bem colocaram, é uma construção de equilíbrio. O carboidrato, ele continua sendo necessário para a demanda nutricional, abastecimento da saúde desse indivíduo, para a funcionalidade cerebral, para disposição, para memória, para atividade física, para força. Então, a gente precisa balancear a glicose no sangue e compreender qual é o tipo de diabetes. Se é diabetes tipo 1, que depende do uso de insulina e necessita de uma contagem de carboidrato para adequar a dose de insulina com coerência, sem riscos para a saúde, ou se é um caso de diabetes tipo 2, em que a gente precisa ter o cuidado para que não fique tendo pico de glicose na corrente sanguínea. Esse pico de glicose é prejudicial em ambos os casos, mas o paciente produz o hormônio insulina e a gente precisa regular a alimentação de uma forma harmônica, principalmente para que ela não seja composta só exclusivamente de carboidrato. Por exemplo, um café da manhã só de pão com manteiga, um lanche da tarde só de bolo. É isso que a gente tem que cuidar, ter uma combinação alimentar de refeição apropriada. Doutora, com relação aos esses cuidados, né, a gente acompanha essa questão do diabetes. Por exemplo, misturar também batata, cenoura, arroz na mesma refeição, macarrão, isso também é prejudicial? É um cuidado que se deve ter no dia a dia? É importante ter o cuidado com o volume de carboidratos a cada refeição. O grande aliado é a harmonia da combinação na elaboração do prato. A metade do prato ou mais de vegetais, de alimentos fontes de fibra, sejam alimentos crus ou refogados. A outra metade, dividida ao meio, nós temos 1/4 do carboidrato. Se nesse espaço couber, por exemplo, arroz e batata, tá tudo bem, mas perceba que vai ter que diminuir um pouquinho o volume de cada um para caberem os dois e ainda ter a fonte de proteína nesse 1/4 acima do prato, que é o feijão e a carne, de preferência uma carne magra, evitando frituras, porque excesso de gordura também pode estimular a insulina e contribuir para uma desregulação nessa condição da diabetes. É o que você estava falando, né, Mônica? É o equilíbrio, né? A gente olhar para o prato e conseguir enxergar tudo dentro desse prato, né? Equilibrado de uma forma bem saudável. A gente está falando do diabetes em relação à alimentação, mas tem outro aí componente que é vital, né, para o controle da doença, que é a atividade física. Queria que você falasse um pouco mais para a gente. Sim, eu digo que a alimentação é crucial, é 70% do tratamento, porque a nossa matéria-prima.
Quando o indivíduo não se alimenta bem, não come antes do treino, ele pode ter hipoglicemia na prática do exercício. Mas a atividade física vem como uma referência da Organização Mundial da Saúde, com uma prática de pelo menos 20 minutos de exercício por dia. É melhor o consecutivo na realização de prática do quase todos os dias, do que treinar 2 vezes por semana, uma hora e meia. A gente precisa colocar nosso corpo em movimento para ajudar a dar uma reduzida nesse nível de glicose que tende a ficar sobrando no sangue. Então, se a alimentação está regulada, se quando eu fizer um lanche da tarde, eu posso até em algum momento comer um doce ou um bolo, mas eu procuro usar uma preferência com adoçante, sem açúcar. Antes de comer o bolo que já tem a farinha, que dá o pico de glicose igual ao açúcar, a farinha de trigo para o nosso corpo traz a resposta igual do açúcar, eu tenho que ter antes a fibra do farelo de aveia, um iogurte com chia. Aí eu me alimento bem de fibra, proteína, como bolo e depois vou treinar. Então, olha que maravilha. Promove saciedade melhor, me sacia e previne que eu fique querendo comer mais um pedaço de bolo e outro pedaço de bolo. Bolo, carboidrato, tem que vir por último. Assim como a salada tem que ser a entrada da refeição. E aí, essa atividade física recorrente na semana vai ajudar a saúde dessa glicemia se manter bem conservada. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que está acompanhando o TJ de hoje, chegou para a gente aqui pelas redes sociais, é a Sueli. Boa tarde, tomo Glifage. Posso tomar bebidas alcoólicas no fim de semana? Costumo consumir apenas 2 colheres de arroz, mais verduras e legumes. Posso comer pizza no fim de semana? Amo macarrão, mas quase não como e fico na vontade. A senhora consegue nos ajudar a responder para ela? O que acontece? A bebida alcoólica, ela tem a caloria não só da bebida em si, mas do álcool. Então, ela pode promover uma resposta ali no fígado de acúmulo de gordura quando esse consumo for recorrente. Então, a recomendação de saúde nos traz que não existe uma dose saudável de consumo de álcool. A bebida alcoólica é considerada um dos tipos de drogas, mas que é aceita e permitida na legislação. Quando o paciente puder evitar, ainda mais com uso medicamentoso, é melhor. E caso já tenha o hábito de beber ou venha a realmente realizar esse consumo, que seja acompanhado da refeição, nunca de estômago vazio, intercalando sempre com água, porque o álcool desidrata, e o mínimo possível de álcool, né? Aquela meia taça ou uma lata daquela pequenininha de cerveja, o mínimo possível. Ou zero álcool, ainda melhor, uma bebida zero álcool, também pode ser uma alternativa mais interessante. Com relação à pizza, a gente tem vários tipos de pizza mais gordurosas, como de calabresa, 4 queijos, pizzas com um certo vegetal, um brócolis, uma abobrinha, aí vai muito da preferência de cada um. Se for possível consumir fibras antes dessa refeição, desde aquele iogurte com chia, como eu dei de exemplo, ou antes de sair de casa, como entrada até na pizzaria, comer uma salada, vai melhorar a resposta, porque a fibra desses vegetais atrapalha a absorção da gordura e da glicose. Então, esse é um mecanismo inteligente do comer, que você pode usar como estratégia no seu dia a dia. E a última pergunta foi referente ao macarrão. Quando eu apresentei essa distribuição do prato, o macarrão ele entra como carboidrato e está tudo bem, desde que a metade do prato ou mais de vegetais. Então, a entrada desses vegetais, se possível, até um prato fundo de salada crua, e que o macarrão não represente toda a sua refeição, todo o seu prato, que ele ocupe apenas o volume de 1/4 do prato, aquele prato Duralex tradicional de refeição, que vai dar no máximo 1,5 pegador de macarrão, né, dependendo do tamanho do seu pegador, mas aquele pegador tradicional, médio, em combinação com uma carne moída de patinho, que é uma carne magra, e talvez até o famoso molho de tomate, o mais natural possível, a polpa do tomate, para que não tenha muito sódio e muitos conservantes nessa combinação, que vai ficar uma delícia.
Isso aí, Mônica. E fica o recado, né? Se a pessoa descobrir que tem o diabetes, não acabou o mundo não, viu? Dá para equilibrar tudo, dá para você continuar comendo as coisas que você gosta, mas de uma forma mais saudável, né? Basta procurar uma nutricionista como a Mônica que vai indicar o caminho que tem que seguir para conseguir conviver com o diabetes, né? Mônica, muito obrigado, viu? Pela participação aqui no TJ Aparecida, sempre bem-vinda. Eu que agradeço, eu permaneço à disposição e quem quiser cuida, busca orientação profissional. Se necessário, pica o dedinho no posto de saúde, afere a glicose depois da refeição para verificar que está tudo certinho. Com fibras e uma boa alimentação, vai dar certo.